É Senhor, irmãos. Vamos estudar em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar primeiro. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua casa. Pedimos, Senhor, primeiramente nos purifica, nos perdoa, Senhor, nos limpa. Para a glória do teu nome, Senhor amado. Queremos ter acesso livre, Senhor, à tua santa presença, meu Deus, através de Jesus Cristo, teu Filho. Ó Deus Todo-Poderoso, repreende todo mal nesta hora, Senhor. Se levanta contra este estudo, Pai. Se levanta contra as nossas vidas, nossas mentes, nossos corações. Abençoa, Senhor Deus, as crianças também, os adolescentes. Deus, o diabo nos cega, Pai. Abençoa, Senhor, que eles possam entender a tua palavra. Dê capacitação ao teu servo, Senhor, para construir, ó Deus, essas vidas para a glória do teu sangue. Entregamos nas tuas mãos, repreendemos todo impedimento, todo mal e declaramos a Deus que somente o teu Espírito Santo tem liberdade no nosso meio. Em nome de Jesus, é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos poder para o nosso lugar. Abre na página número 96, onde nós paramos semana passada. 96. Nós começamos a falar sobre o mistério dos mortos do Senhor. Ele explicou que os mortos do Senhor são aqueles que morrem com Cristo, morrem esperando as promessas de Deus. E nós vemos que morrer no Senhor é morrer para receber a vida eterna. Que morrer quando cristão, aquele que crê em Deus verdadeiramente, crer, a gente sabe que crer não é só acreditar, crer é praticar, crer é seguir, crer é ser participante da fé, que a palavra de Deus ensina. Aquele que morre crendo no Senhor, na verdade ele não morre, ele passa dessa vida para outra, para uma outra vida. A morte, na verdade, é só uma passagem, não é um acabar de todas as coisas, mas sim uma passagem para uma nova vida, uma vida muito melhor, uma vida já eterna, que dentro daquilo que há de cumprir ainda, do que tem que se realizar, a pessoa usufruirá plenamente dessa vida eterna. Mas ela está viva, na verdade. Nós sabemos que aquele que morre no Senhor, ele está vivo. Como Jesus mesmo disse, Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Então, ele é Deus de vivos aqui, porque nós morremos para o mundo quando estamos em Cristo e nascemos e vivemos para Deus, uma vida nova. A Bíblia diz que quando nós passamos a estar em Cristo, nós somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram, tudo tem que se fazer novo e tem que ser dessa forma. Então nós vivemos em Cristo aqui e passamos pela passagem da morte, aquele que morre, e vamos para a nova vida, a vida eterna, a vida em Deus, a vida dos salvos, a vida dos remidos. Então, morrer para o crente não é uma coisa final, não é uma coisa assim, ruim também. É uma coisa que, infelizmente, tem que acontecer com muita gente. Até Jesus voltar, acontecerá ainda talvez com alguns de nós, mas para o crente, o verdadeiro crente, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, na verdade. Por isso que a Bíblia fala no Salmo 116 que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Mas em relação ao ímpio, aquele que não tem o Senhor, que não tem vida eterna, que não tem salvação, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por quê? Porque Deus sabe onde ele vai. Mas Deus tem felicidade e alegria na morte do justo. Não porque ele está morrendo, mas porque ele está passando para a vida eterna. Porque ele está mais perto do Senhor. Então, vamos viver em Deus, viver em Cristo. E se um dia, infelizmente, tiver que morrer aqui nessa vida, morrer no Senhor também. Morrer, passar essa passagem do processo da morte e passar para a nova vida, a vida eterna. Lá no que ainda é a vida eterna hoje, para os salvos, que estão aguardando usufruir plenamente dela,
quando tudo que tiver que acontecer, acontecer. Nós vimos aqui no texto bíblico, Apocalipse 2, Apocalipse 14 e 21, né? E vimos até agora o que significa morrer no Senhor, que é isso que eu estou dizendo para os irmãos, e uma das coisas que é morrer no Senhor é um testemunho maravilhoso, é também fidelidade total, né? Até a morte, e a esperança de ressurreição, como diz Isaías 26:19, que aquele que morre no Senhor morre passando para a vida eterna, ele tem a esperança da ressurreição, né? Porque é um dos processos da vida eterna, a ressurreição daqueles que morreram no Senhor. E hoje nós vamos ver essa parte aqui, justamente, a esperança da ressurreição. Eu queria que o Diácono Marcolino abrisse Isaías 26:19, nós paramos aqui. Isaías 26:19, depois a irmã Sandra, Apocalipse 14, versículo 13, depois irmão Rogério, Mateus, capítulo 5, versículo 8. Mateus 5, 8. Pode ler, Isaías 26:19. Mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará à luz os seus mortos. Interessante, né? Que a gente talvez nunca percebeu. É bom marcar esse versículo aí para a gente, quando a gente precisar falar da ressurreição para alguém, né? Então, o que a gente tem aprendido na Bíblia é que a Bíblia não fala de reencarnação, né? Até tentam distorcer algum versículo da palavra de Deus, dizendo que ele defende a reencarnação, mas se a gente conhecer bem o que a Bíblia fala sobre isso, né? Sobre, por exemplo, o Enoque, Elias, Moisés, tem gente que diz que eles reencarnaram, né? Mas Elias nem sequer morreu, né? Elias nem sequer morreu. E Moisés também diz que ele não morreu. Alguns dizem que ele morreu, mas a Bíblia fala claramente que ele morreu. Aí depois alguém defende que ele reencarnou, né? Moisés não reencarnou. Elias nem sequer morreu. A Bíblia diz que ele foi arrebatado, né? Deus guardou ele com algum propósito que Deus tem. E que o espírito de Elias viria sobre o mensageiro que prepararia o caminho para o Cristo. E é o espírito de Elias, né? Não era Elias, ou seja, era a mesma ação que Deus tinha na vida de Elias e iria agir na vida desse profeta que viria. A gente hoje sabe que foi João Batista, né? Então, aquele mesmo espírito, a gente vê que até a forma dele falar, ele era assim, bem rígido, né? Ele era fervoroso, ele até se vestia parecido com Elias. Então é o mesmo espírito, aquele mesmo espírito que agia na vida de Elias quando pregava, quando falava, quando denunciava o erro, né? Quando ele denunciava Acabe, denunciava Jezabel, ele denunciava o erro da nação. Então era a ação do espírito que estava sobre Elias, que estaria sobre o João Batista. Não que Elias iria reencarnar e seria o João Batista, que foi conhecido depois. Isso é conversa fiada de discussão da palavra de Deus para tentar defender uma doutrina falsa, né? Que é a doutrina da reencarnação, que não existe. A nossa esperança, segundo a palavra de Deus, é a ressurreição. A ressurreição acontece, primeiramente, a ressurreição, para que haja transformação do corpo, vai haver a ressurreição, é o mesmo espírito, a mesma alma e o mesmo corpo que a pessoa tinha. Depois, automaticamente, quando acontece a ressurreição, a Bíblia fala que aquele corpo é transformado, né? Ele é transformado em um novo corpo, mas a princípio a ressurreição é com o mesmo corpo, a mesma alma, o mesmo espírito. Uma pessoa, se ela reencarnasse, ela iria reencarnar várias vezes. E se aí, depois da reencarnação, ela fosse ter a ressurreição, em qual corpo que ele ressuscitar, né? Se ela teve 100 reencarnações, aí ela tinha que ressuscitar no final
ou para a ressurreição da vida eterna, ou para a ressurreição do juízo eterno. E qual corpo quer ressuscitar, né? Se o ser espiritual é só um espírito, só a mesma alma, e ela passaria várias reencarnações em vários corpos diferentes, não é Maria, até José, ou para o faraó, o mundo de encarnação era Cleópatra, né? Então, depois no final, se todo o processo da reencarnação acabasse, se a pessoa fosse citar, ela restaria em qual corpo, né? Então ela restaria em um corpo só, e os outros 10 corpos que ela teve nos processos das reencarnações que ela passou, esses corpos iriam ressuscitar porque só tinha uma alma e um espírito para ressuscitar em um corpo só, né? Então é uma doutrina frajuta, uma doutrina falsa, uma doutrina enganosa, uma doutrina mentirosa, uma doutrina diabólica até, porque faz as pessoas desacreditarem na palavra de Deus para acreditar numa doutrina falsa do Espiritismo, né? Que é completamente maligna, é diabólica, né? Que não é só do Espiritismo, é do budismo, é do shintoísmo, é do hinduísmo, é de todos os ismos do inferno aí. Então, todos eles acreditam nisso aí, mas os cristãos acreditam não em reencarnação, mas na ressurreição, né? Na ressurreição, inclusive na ressurreição, Deus pode, com o seu poder, ressuscitar uma pessoa para viver agora de novo. Mas a gente está falando aqui da ressurreição eterna. Então, Isaías, desde aquele tempo, ele já falava sobre isso. Há 2.700 anos atrás, ele já falava sobre a ressurreição eterna. Ele está falando aqui sobre a ressurreição eterna. Não só a ressurreição, onde a pessoa ressuscita e vai morrer novamente, mas sobre a ressurreição eterna. Alguém lendo no tempo dele, talvez até pensasse que ele estava falando poeticamente, ele estava falando ali só usando uma figura de linguagem, uma poesia, uma forma de falar, mas hoje nós sabemos, pelo Novo Testamento, pelos ensinos de Jesus, que Isaías estava profetizando sobre a ressurreição eterna, a ressurreição para viver eternamente com o corpo glorificado no reino de Deus que virá sobre todas as coisas. Ele diz aí no 1.3: Deus fez o homem para viver eternamente. Deus criou o ser humano parecido com ele em imagem e semelhança, soprando nele do seu espírito. O espírito do homem é eterno. Quando dizemos mortos em Cristo, isso não significa que o ser humano não tem mais vida. Pelo contrário, permanecer na pessoa do Senhor Jesus até o suspiro final, nesta vida, dá ao homem o direito de viver eternamente feliz com Deus. João 10,10 diz: o diabo veio para matar, roubar e destruir, ou o ladrão, né, veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Ele está falando de vida agora e da vida eterna também. Várias passagens bíblicas registram as palavras do Senhor garantindo a vida eterna a todos os que creem em seu nome. Ao passar para a eternidade, é morrer no Senhor para receber a vida eterna. João 10,28. Alguém peguei uma coisa, não, né? João 10,28 diz assim. Vamos lá. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Né? Jesus falando aqui: eu lhes dou a vida eterna e jamais 28. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Glória a Deus. É a garantia que Jesus disse, que Jesus nos deu. Ele não mente, não falha. Na parte azul, lá no finalzinho, diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11,25. Então ele está falando aí também dessa, não da ressurreição momentânea, mas da ressurreição eterna. 1.4. Descanso para o povo de Deus. Hebreus, esse aqui ninguém marcou também não, né? Esqueci de passar. Hebreus 4, 9 e 10. O evangelista Cláudio Pedro. Hebreus 4, 9 e 10. A morte para os que estão no Senhor é o começo da vida eterna de descanso, paz, alegria e felicidade. Não pode ler, se achou. Hebreus 4, 9 e 10. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus.
pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou de suas obras, como Deus das suas. Amém. Ainda resta um repouso, né, para o povo de Deus. Esse é o repouso eterno, né, um lugar de descanso das obras humanas, né, e um lugar de atividade, com certeza. Lá não é um lugar, quando fala que o céu é um lugar, o reino de Deus é um lugar de descanso, não quer dizer que não vai ter atividade, que a pessoa vai viver lá ocioso, sem fazer nada. Está dizendo que é o descanso das coisas de agora, das coisas da vida, das coisas que nós passamos aqui. Lá é um lugar onde não há essa correria, não há essa preocupação. Não é um lugar de pensamento, cansa o corpo, né? É um lugar de descanso. Tudo que se faz é prazeroso. Por mais que tenha atividade, tudo é prazeroso. Nada gera pressão, preocupação, né? Nada gera isso. Então, é esse descanso que a Bíblia fala que é o céu, né? O reino de Deus. E é um lugar de paz, alegria e felicidade também. Apocalipse 14 e 13. Então ouvi uma voz do céu dizer: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Aí diz, né? Eles descansarão das suas fadigas, né? Então é esse descanso que a Bíblia fala. Lá não tem fadiga, por isso que lá é um lugar de descanso. Mais que você faça atividade, talvez muito mais do que aqui, o novo corpo que a gente vai receber, a nova vida que nós vamos ter. Tanto é que no reino de Deus, a Bíblia fala que não tem dia nem noite, né? Porque não precisa dormir, não precisa comer, talvez não igual aqui, né? E se você não comer, você morre. Você passar tempo sem comer, sem beber, né? Água. Tem prazeres que você não consegue viver sem eles também, né? Vários prazeres e necessidades fisiológicas. Então, no céu não tem essas coisas. Por isso que lá é um lugar de descanso, porque não tem fadiga. Aqui a gente trabalha para se alimentar, tudo é para você conseguir sobreviver. Você tem que pagar aluguel para estar protegido, debaixo do teto, porque senão você ficar no tempo, você morre. Né? Você tem que comprar o alimento, porque senão você não sobrevive. Né? Você tem que pagar os água, luz, gás, porque tudo isso é essencial também. Então é uma preocupação constante. Você vence esse mês das coisas, daqui a pouco já começa a vir as preocupações do mês que vem. Será que vai ter serviço? Será que vão renovar o contrato? Será que eu vou conseguir uma porta que vai se abrir para mim? Como é que será que vai ficar a economia? Será que eu vou ter um salário para pagar as coisas do mês que vem? Né? Então é um lugar que não tem descanso, na verdade. Ainda que você esteja descansando lá na sua casa, no feriado, no fim de semana, às vezes você está lá repousando, mas a mente está trabalhando. Às vezes você está dormindo, mas a mente não para, né? A mente fica preocupada porque outro dia tem coisa para fazer, tem coisa para acertar, e tem gente que não consegue descansar, por mais que aparentemente esteja descansando. Então não é um lugar de descanso nesse sentido. Tem atividade, talvez muito mais do que aqui nessa terra, porque a gente nem dormir vai, lá não é sujeito a tempo, a hora, 24 horas, 30 dias, 365 dias no ano, lá não tem isso, é uma eternidade, né? Eternidade, não tem eternidade toda, ou toda a eternidade, né? Até o fim da eternidade, não tem fim, a eternidade é a eternidade. Então, lá, tudo que se fizer não é cansativo e é prazeroso. É um lugar de descanso, segundo o pastor estava dizendo, descanso no original, quando fala a Bíblia que Deus também entrou, Deus fez todas as coisas servir no céu e descansou, quer dizer que ele cessou as obras, né? Não quer dizer que Deus chegou lá, ai que canseira, 6 dias suado de trabalho, ai que dificuldade para fazer as estrelas, que dificuldade para fazer o mundo, né? Para pôr lá as águas, tudo no lugar, medir as quantidades, as nuvens, o sol, ai que canseira, né? Agora eu vou deitar aqui na minha rede, vou sentar no meu trono e vou, ai que fadiga, que cansado, vou descansar agora. Não, o original descanso quer dizer cessar das obras, né? Onde as obras cessam. É o lugar onde não há o trabalho finda, esse trabalho em relação às coisas materiais. E Deus estava fazendo coisas materiais, né? Deus estava fazendo as coisas daqui, não coisas espirituais. As coisas espirituais não dão cansaço nenhum, porque são todas prazerosas, né? Eu creio que mesmo a gente pensa aqui agora, meu Deus, se fosse ficar só diante do trono do Senhor dizendo glória, aleluia, santo, né? Cantando cânticos para Ele, cada dia um canto novo, cada hora um canto novo. A gente agora, por causa da nossa concepção de cansaço, a gente já pensa que é cansativo. Mas ainda que seja só isso eternamente, não é cansativo, é prazeroso.
o prazer se renova, a alegria se renova. Né? Ainda que fosse só isso, não é só isso. No reino espiritual, tem gente que pensa assim, é uma sala branca, um lugar branco, tudo ali branco, resplandecente, brilhoso, e as pessoas lá diante do trono de Deus só dizendo santo, 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 toda hora. A Bíblia fala que isso aí é serviço dos serafins, não dos seres humanos. Nós vamos comparecer lá, a multidão vai cantar, os amigos vão cantar, os de Israel vão cantar, né? Os da grande multidão lá do Apocalipse foram martirizados, vão cantar, cada um vai apresentar um cântico diante de Deus, mas não quer dizer que isso seja o que vai acontecer lá o resto da eternidade. Né? Vai ser isso também, mas tem muita atividade, né, no céu e no reino de Deus, porque o reino de Deus é um lugar multicolorido, é um lugar bonito, é um lugar que o que existe hoje que já é bonito não se compara, não chega nem a 0,0001% da beleza, da grandeza, da majestade. Né? Você vê que se tem cheiros agradáveis aqui, né? Lá imagina como não deve ter perfumes mais suaves, mais agradáveis, né? Sabores, cheiros, coisas que você vai apalpar, que você vai tocar, a sensibilidade. Vai ser muito mais profundo, muito mais sensível, muito mais maior. Amém, mas muito melhor, muito maior, né? Então coisa grande que Deus tem realmente reservado para o seu povo. E logo isso, em nome de Jesus, vai acabar. O nosso descanso chegará, né? Porque a Bíblia diz lá em Coríntios, né? A nossa leve e momentânea tribulação não é de se comparar com a glória que vai ser revelada, que vai ser manifestada. Então, é igual a mãe quando tem o filho, né? Gera, passa aquela perreira todo um dia, 2 dias, esperando para ganhar, aquela agonia, às vezes cesárea, às vezes um parto forçado, dificuldade toda. Mas quando nasce, a pessoa até, quando vê o filho nos braços, até esquece a dor, até esquece tudo aquilo que passou, acabou de passar. Então, assim também é a nossa vida, é dor, é sofrimento, dor de parto, como a Bíblia fala, né? A gente aqui nesse mundo esperando a redenção, mas quando chegar a hora, irmãos, que você pode ter sofrido, pode ter sido um irmão lá que foi martirizado, arrancaram a cabeça, esfacelaram ele lá, pode ser o que for, que a pessoa morreu. Lá quando ela transpassa essa barreira da morte para chegar na eternidade, a pessoa não sente nada, não lembra mais de nada. Para ela foi a melhor coisa que aconteceu com ela, né? Por mais que tenha sido até às vezes martirizado da pior maneira, queimado, jogado por leões, como era na antiguidade, para a pessoa, ela passou daquilo ali, passou por aquele sofrimento, acabou, morreu, ela entra na glória, ela não tem nem lembrança mais, né, desse sofrimento que ela teve, talvez por causa da glória tão maravilhosa que existe lá no reino do Senhor. A colocação aqui, esse livro de uma imagem na internet, é muito forte mesmo, mas a pessoa da glória da glória tem que estar preparado mesmo. Eu faço falar assim que ele não está preparado para morrer, mas não está preparado para viver também. Não tem que estar preparado, ele tem que ser assim, não assim, o desejo de querer morrer para fugir disso, né? Mas assim, ele está lá, né? Ele conhecer, querer tudo aquilo que nós temos visto através da palavra do Senhor, da presença, querer desfrutar isso pessoalmente, particularmente. Né? Eu vi uma imagem fortíssima na televisão, na internet. Não sei se conhecer lá nos países islâmicos lá. Não sei se era um ritual que o cara estava fazendo lá, e o outro ia mesmo, sabe, decepar mesmo. Ele estava tranquilo assim, sabe? Parecendo que ele tem aquela concepção do paraíso dele lá, e ele parecia que estava assim, ansioso para chegar lá. Ele estava assim, com a mão para trás, assim, com uma tranquileza. Eu fico pensando, como é que pode, o cara está tranquilo ali, está nessa tranquilidade, se bater em nada, e aconteceu o negócio. Meu Deus. Em geral. Acho que é isso que ele estava esperando, mas ele está assim, por exemplo, eu vou para lá. A resposta é islâmica, porque ser islâmico. A pessoa quer morrer, né? A gente, por mais que seja bom do céu, a gente não quer morrer. A gente quer usufruir o máximo possível da vida, né? É igual um pastor uma vez perguntou com Deus na igreja: você quer ir para o céu? E ele lá não queria levantar. Levanta a sua mão, rapaz, você não quer ir para o céu, não? Aí ele falou: você não quer ir para o céu quando Jesus voltar? Ele falou: sim, eu quero, eu sei que você queria mandar agora.
Agora não. Pensou que o pastor ia matar ele para ir para o céu. Aí a gente também, pode ser bom o céu do jeito que for, pode ser maravilhoso, a gente pensa como é que é, imagina, né? A Bíblia fala, mas assim, a gente quer viver a vida também, porque a vida também é boa, a vida que Deus nos deu não é uma vida. Tem gente que é covarde, na verdade, se suicida, né? Mas a vida não é. A pessoa sabendo viver, sabendo viver da melhor maneira, viver com Deus, viver segundo a palavra de Deus. A vida é boa, ninguém quer morrer. Todo mundo quer viver, né? Mas eu acho que a forma de estar preparado para morrer é não pensar na morte. É você estar bem com Deus, né? Procurar fazer as coisas corretas, seguir a palavra, viver bem com as pessoas e não pensar nisso. Porque a gente vive aflito pensando em não morrer, né? Tem gente que compra o terreno no cemitério, compra o caixão, já deixa até preparada a roupa que vai usar, fala como é que quer que faça a cerimônia, né? Isso é coisa doida da cabeça da pessoa. Eu quero lá saber, o negócio de enterrar, se tem terreno no cemitério ou não. Quem se vira é quem fica aí depois, né? Porque ficar pensando nisso agora, agora, igual diz minha avó, agora, o povo, a pessoa está se agora assim mesmo, né? Atraindo a coisa para si. Deus me livre. Né? Mas eu sei que quando a gente passar por isso, se passar, Jesus antes de não voltar, a gente tem que passar da melhor maneira possível. E estar bem com Deus, e ter segurança de vida eterna, de salvação. Né? A Bíblia fala sobre a certeza da salvação, a segurança da salvação. No livro na carta de 1 João, a carta toda fala sobre isso. Jesus falou muito sobre essa certeza de salvação, que a salvação já é algo concedido agora, né? Não é algo assim para a pessoa dizer, não, Deus é quem sabe. Não, a Bíblia fala que a gente tem que ter certeza, até não ter uma convicção em nós dessa vida eterna, dessa salvação em Cristo Jesus. E não é primeiramente pelo nosso mérito, mas também pela nossa vida, conforme a gente segue. Né? Primeiramente pelo sacrifício de Cristo, depois também pelas outras coisas que a Bíblia vai ensinando, que já é parte nossa. Ter paz com todo mundo, obedecer a Deus, né? Ser fiel com tudo. Isso aí a parte da salvação é concedida por Cristo, direito de entrada. Mas na caminhada, aí tem uma parte que é nossa, né? Que não é por aquilo que a gente é salvo, mas aquilo faz parte do processo, né? Até chegar lá. Eu imagino assim, às vezes, a salvação como a Bíblia ensina, né? Que o rei chega e aqueles convidados especiais todos rejeitam, dão uma desculpa. Aí o rei chega, ele manda os seus embaixadores ir lá nos pobres, aleijados, pessoa que estava na beira de caminho, que vivia nas vilas pobres, e diz assim, olha, traz todo mundo, não deixa ninguém fora. Se não quiser vir, até mesmo deu uma forçada para trazer a pessoa. Mas eu quero a minha festa cheia. Então ele faz o quê? Ele dá roupa para aquelas pessoas, as roupas apropriadas, né? E ele dá aquele convite através daqueles embaixadores. Então, já foi concedido. Só que o embaixador fala assim, está aqui a roupa, está aqui o convite, está aqui também a orientação, o mapa para você chegar no local onde vai ser a festa. Quando você chegar lá, você já está garantido a sua entrada. Se você conseguir chegar até a porta, né, com as roupas, com as vestes que eu estou te dando, sem estarem sujas, e com o convite que eu estou dando para você na mão, então você só dá o convite para quem estiver lá da portaria e você vai ter livre acesso à festa. Não interessa se você é pobre, se você é rico, quem você é. O convite aqui, a entrada já está garantida para você. O mapa está aí atrás e as vestes têm que estar lá impecáveis. Né? Você vai ter um percurso a seguir, você vai ter que passar por alguma dificuldade nesse percurso, mas se você chegar, a tua entrada lá já está garantida, através do convite que o rei está dando. Então imagina assim, para cada um que recebe a salvação, é como se a salvação já só fosse dele, já estivesse pela parte de Deus, pela parte de Cristo, já certa, garantida. Agora o que cada pessoa é pegar o convite, guardar, não perder, pegar aquele mapa que é dado através da palavra de Deus, né, seguir o mapa certinho, pegar as vestes que recebeu, vestir elas, porque tem que andar vestido já com as vestes até chegar lá.
A pessoa tem que manter as vestes limpas numa caminhada que vai ter problemas, vai ter um percurso difícil. É como mais ou menos aquela história do peregrino, né? Onde ele recebe ali, ele vai seguindo o caminho até chegar na cidade da salvação. Então é isso que ele tem que fazer. A entrada está garantida, né? Porém eu tenho que fazer o percurso, o trajeto, seguir o mapa. Eu tenho que ir pelo caminho exatamente como manda. Eu preciso estar vestido com as vestes, não deixar que nenhuma mancha, nenhum amassado e nenhuma sujeira grude naquelas vestes. Eu vou chegar lá, vou dar o convite e alguém vai dizer, certo, você está com convite. Vou olhar as vestes estão em ordem, pode entrar, porque a salvação já está garantida para você. Né? Então é mais ou menos uma história como o peregrino mesmo. Continuando aqui, diz assim, ele, no 1.4, no final, na parte preta, eles mantiveram os seus corações limpos, por isso agora, no descanso eterno, contemplam a face de Deus. Mateus 5, versículo 8. Amém. Bem-aventurados aqui diz assim, os puros de coração, pois verão a Deus, né? Os limpos de coração. Então, é a veste, né? A veste que precisa estar limpa. Eles mantiveram seus corações limpos, por isso verão a Deus. Contemplarão a face de Deus. Ponto 2. Onde estão os mortos? No azul diz assim, quando alguém morre, muitas pessoas se preocupam, isto muitas pessoas se preocupam. Isto é muito 97. Muito natural. Entretanto, as pessoas que mais se preocupam são os familiares. A separação, a ausência do ente querido realmente é motivo de tristeza e de dor. As perguntas surgem naturalmente sobre o destino da pessoa que morreu. Onde estará o nosso pai que faleceu? Ele estará sofrendo? Em que condições ele se encontra? Ele está salvo ou perdido? Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. É o que diz em Timóteo 2, 3 e 4, que Deus não se agrada da morte do pecador, mas que todos alcancem a salvação. Algumas famílias gastam fortunas consultando pessoas que dizem comunicarem-se com os mortos. Há indivíduos que tentam, de todas as formas, comprar ou arranjar um lugar de felicidade para o parente que morreu. Atividades de caráter religioso, oferecimentos de flores, comidas, bebidas, velas, são realizadas no 7º e 30º dia após o enterro, em favor de uma resposta. E às vezes a missa de um ano, a missa de 2, né? Cada ano vai fazendo aquelas missas, aquelas coisas lá, tentando favorecer, tentando arranjar, tentando ajudar o que já morreu. Né? E a Bíblia fala que não tem como. Infelizmente, a gente tem que se preocupar quando alguém morre, aquilo ali tem que servir para falar com a gente. Né? Não a gente tentar ficar fazendo alguma coisa para aquela pessoa que morreu, porque a gente às vezes sabe que morreu e não pediu perdão, morreu uma vida ímpia, morreu fazendo coisa errada, morreu de repente, né? Não teve tempo de falar assim, me arrependo, agora creio, agora eu quero. Né? Tem gente que ainda passa um tempo ainda enfermo, tem gente que passa um tempo doente, ela tem tempo ainda, às vezes assim, nem assim a pessoa quer. Eu lembro que uma vez um japonês na firma, ele ficou doente, ele tinha 53 anos, ele teve câncer no intestino, e o homem definhou muito rápido. Ele foi para o hospital, a gente foi visitar um dia, junto com a esposa de Satchou, foi eu e o Robertinho na época, e o André Tadima. Ele já tinha lido o Novo Testamento, ele mesmo deu o Novo Testamento, ele tinha em japonês, ele falou que muitos anos antes ele tinha ganhado, era do pai dele, o pai passou para ele leu algumas vezes, ele era um cara assim, inteligente, né? Ele falou que tinha lido, conhecia algumas histórias. Aí a gente aproveitou e foi no hospital para visitá-lo. Ele nem queria receber visita, na verdade, porque ele já era um japonês altão e magro. O homem ficou só o esqueleto e o couro grudado no esqueleto. A boca dele, os dentes, parecia que ele estava assim, sempre rindo, né? Porque murchou tudo, secou o couro no osso dele. Ele estava só o couro e o osso mesmo. E cada vez piorando. A gente falou com ele, né? Levei um outro Novo Testamento para ele, uma linguagem mais fácil. Conversamos um pouco com ele, falando da necessidade dele crer em Jesus, que tinha uma passagem lá que Jesus ressuscitou um morto, que ele era poderoso para ressuscitar uma pessoa, para tirar a pessoa da enfermidade.
Se ele ressuscitou um morto de 4 dias, ele era poderoso para curar uma pessoa que tinha câncer, né? Ele falando, conversando, ele balançando a cabeça, falando que acreditava que podia mesmo, ele já tinha lido histórias. E ele ficou muito feliz com a visita. Aí a gente ainda falou para ele: olha, tadinho, aceita Jesus. Aceitar Jesus é isso, é isso, é isso. É meu cunhado explicando para ele, e ele ouvindo, aceitando tudo, mas infelizmente ele ficou assim e falou: não, eu não quero. Eu vou pensar, eu vou ler o que vocês me deram. Minha vista já não está muito boa, mas eu prometo que eu vou ler, eu prometo que eu vou pensar, né? Aí eu falei para ele ainda, né? Olha, mesmo a gente não estando aqui, né? Se você pensa bem, se a gente não estiver aqui, você lê. Aí deixamos marcado lá umas passagens para ele. Por favor, leia. E mesmo a gente não estando aqui, no seu coração, no seu pensamento, né? Entrega a sua vida para Jesus. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o único Salvador. Ele é o Senhor que é dono do céu, né? Na verdade, a gente foi explicando ali as coisas para ele. Ele está entendendo, ele gostou da visita e tudo. Naquele momento ele não aceitou, ele não quis. Aí poucos dias depois ele acabou falecendo. Ele estava muito, muito ruim mesmo. Foi muito triste, né? Porque era gente boa. E tomara que ele tenha pensado, tomara que ele tenha lido, tomara que ele tenha tomado a decisão no coração dele, né? Porque a pessoa já fica no estado que ela não consegue mais falar, dentro ela está ali, ela ouve as pessoas, mas ela vai, né, definhando até que ela não entende mais, entra no estado que ela acaba morrendo depois. E foi muito triste ele não ter entendido, não ter aceitado naquele momento ali, né? Ele acabou morrendo algum tempo depois, bem rápido. Muito triste a situação dele. Então tem gente que pensa que depois que morreu ainda pode fazer alguma coisa. Não pode mais. Toda vez que eu vou no velório, eu aproveito a situação, seja um outro crente ou não crente, né? Eu aproveitei a situação para dizer: olha, é hora da gente parar para pensar na nossa vida. Porque essa pessoa aqui, se eu conhecia, né, ou se não conhecia, eu também não sei como é que estava a situação da pessoa. Então, tem pastor que, né, como era bom, agora ele está nos braços do Senhor, agora ele está descansando, eu sei lá, não sei como é que era a vida da pessoa. Eu não falo essas coisas, não. Só se for uma criança bem pequena mesmo, né? Aí eu ainda falo assim: não, cara, porque eu não é criança, está no braço de Deus. Agora, se era crente, mesmo sendo crente, eu tenho essa dificuldade de dizer: não, agora está nos braços do Senhor, agora está descansando, agora está em paz, agora sei lá como é que a pessoa morreu, né? Então, eu aproveito para dizer: olha, é hora da gente pensar na nossa vida, porque ele morreu, acabou para ele agora. Não tem choro, vela, não tem missa, não tem nada que dê jeito mais. É uma vez só e a nossa decisão é tomada aqui e a gente tem que pensar, tem que parar, porque um dia cada um de nós pode passar por isso também, ou vai passar, né? Porque é uma das únicas certezas que a gente tem. Se Jesus não voltar, é que um dia a gente vai ficar velho, ou pode acontecer alguma coisa, a gente pode passar de repente para a eternidade. E aí, como é que vai ser? Você está preparado? Você vai se encontrar com Deus? Então eu acho uma hora muito propícia para lembrar dessas coisas, né? A Bíblia diz em Provérbios: muitas vezes é melhor estar na casa onde há lucro do que na casa onde há festa, onde há boi gordo, onde há churrasco, né? Porque ali você para pensar no final da vida, né? E às vezes a gente está tão envolvido com festa, com farra, com comes, bebes, alegria, sorriso, né? E está tão envolvido com isso que não para pensar um pouco que um dia a morte pode chegar, pode bater nossa porta, né? Porque morre gente toda hora. E a gente sabe que não morre só velho, morre criança, morre jovem, adolescente. A pessoa morre de morte natural, morre de enfermidade, morre porque Deus chama, morre porque chegou a hora. Então tem tudo quanto é tipo de morte e todo mundo em várias idades morre também. No cemitério, lá em Brasília, mesmo, é triste você passando. Geralmente, antigamente, as pessoas colocavam uma foto da pessoa que morreu e você vê lá a foto de tudo quanto é tipo de gente, né? Eu sempre ficava calculando a idade. Porque tem a cruz, né? Aí tem a foto da pessoa e tem lá, né? Fulano, tá, não sei o que lá, morreu de 1970 até 1999. Aí eu não conseguia olhar sem calcular a idade. Morreu aqui com 29 anos, olha só, eu novo demais. Né? Você ia ver a foto, realmente a pessoa, né, era nova ainda e morreu assim inesperadamente, né? Então a gente tem que pensar que agora, não tem depois não tem como arranjar, não tem como ajudar, né? Porque é aqui e agora. Através
do que a gente faz em vida. Né? Depois não tem como ninguém fazer nada por a gente. Nem também quem está lá fazer nada por nós aqui. Tem gente que às vezes morre um parente e começa, é o santo particular da pessoa, né? Porque reza para o pai, pede para o pai ajudar. Ô pai, vem aí com São Pedro, vem aí com a senhora Aparecida, né? Dá um jeitinho, como se ela fala lá com o soberano lá para dar um jeito ali na minha vida, e não sei o quê. A pessoa é tão ignorante, não conhece nada das coisas espirituais, aí fica rezando para o pai, aí coloca lá uma foto, aí põe vela, né? Aí fica lá rezando. Meu Deus do céu, quanta ignorância das pessoas, né? Que Deus possa abrir os olhos daqueles que estão vendo assim, achando que pode ajudar em alguma coisa e que pode ser ajudado também por aquele que já morreu. Né? Uma das práticas do Antigo Testamento, Novo Testamento, que a Bíblia condena é culto aos mortos. Né? Então, o que acontece quando a pessoa ela cultua um ídolo? Né? O ídolo hoje no Brasil, pelo menos, ninguém adora boi, vaca, rato, né? No Brasil, as pessoas cultuam mais ídolo de gente, de pessoas que são chamadas de santo, ou então um ídolo do espiritismo, né? Então, aquele ídolo, se ele era uma pessoa, o que aconteceu com ele? Morreu, né? Se ele era santo, se ele agora tem um grau superior lá no céu, é outra coisa, isso é problema da pessoa com Deus. Agora, quando eu rezo para um santo, o que eu estou fazendo? Estou prestando culto aos mortos. E prática do espiritismo e é condenado pela palavra de Deus. Não pode jamais a pessoa praticar isso. Né? A gente não entende muitas coisas na hora da passagem. Tem gente que até fala assim que, porque quando minha avó morreu, ela veio, né, lá do Brasil, passou aqui no Japão e deu um tchau, né? Eu ouvi lá na minha janela. Eu não sei o que acontece na passagem. Até que ponto Deus permite alguma coisa. Eu sei uma coisa, morreu ali, acabou, não volta mais, não tem mais chance, não pode influenciar em nada mais aqui na vida, nem quem está na vida influenciar na vida da pessoa na eternidade. Né? Continua dizendo assim: os que estão no Senhor esperam a vida eterna, estão conscientes para onde irão após a morte física. Segundo a Bíblia, os vivos não se comunicam com os mortos. Não é possível comunicar-se com alguém do outro lado da sepultura. A oportunidade de fazer algo enquanto o homem e a mulher estiverem vivos, antes de chegarem à sepultura. Eclesiastes 9 e 10. Vamos ver o que diz aqui, Eclesiastes 9 e 10. Tudo o que te vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças, pois na sepultura, para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Né? Então ele orienta a gente a fazer o que tem que fazer agora. Né? Se tem que conversar com alguém, tem que conversar agora. Porque tem gente que às vezes não conversa com um parente, aí depois que morre faz até um altar. Né? Todo dia conversa com o parente do outro. É igual japonês. O japonês nunca se encontra, nunca tem sentimento por ninguém, nunca convive com a família. Aí quando morre, vem todo mundo e dá dinheiro e quer fazer um túmulo banhado a ouro, o Butsudan da relação, quer fazer um túmulo lá de mármore, de pedra cara, né? E às vezes na vida não tem consideração nenhuma pela pessoa. Fica anos e anos sem se encontrar, mal conversa, não tem amor, não tem amizade, não tem carinho. Aí quando morre, faz toda essa algazarra aí, né? Sendo que isso aí não significa nada. E depois ainda continua, de ano em ano vai lá o padre orar, o Bossan, fica pagando dinheiro para o templo para manter lá os ossos da pessoa, faz tudo isso aí na reza, conversa com a pessoa morta, né? E não fazia isso quando a pessoa estava viva. Então tem que fazer agora, porque depois acabou para isso, né? Para isso aqui não tem mais. Oi. Existe perigo também, que é mesmo que nós, como teve uma ceia, desde a igreja primitiva, que colocava o conhecimento acima da fé, que usava o conhecimento libertado, que são gnósticos, né? E eu li no livro uma vez que a melhor pessoa que
assim na fé, mas não colocaram a fé em prática, né? Como pode haver pessoas assim que creem nas promessas de Cristo, como ele fala assim, aquele que faz a igreja jamais não sai de fora, né? Só que também a gente vê que existem exigências, né? Existem mandamentos para se cumprir, né? Não basta só acreditar nas promessas, tá? Também tem outras maneiras de acreditar e colocar em prática, né? É um perigo, assim, pode também correr de querer só usar conhecimento e nunca colocar a fé em Deus em prática, confiando nele, né? Obedecendo. É verdade. Porque a fé, como falou, a fé é para crer nas promessas, mas a fé é para a salvação, a fé é também para você, a fé que ajuda, estende a mão, né? É a fé que foge do pecado, né? Porque a pessoa às vezes se entrega porque acha que não pode vencer. Não, mas eu creio que o pecado não tem domínio sobre vós, vocês são de Cristo, nova criatura, nasceu de novo. Então isso é fé também, né? Tem vários aspectos na fé. E, realmente, infelizmente, nas igrejas tem um monte de gente que só tem fé para receber. A fé só que toma posse, a fé e não é só isso, né? E tem vezes que a Bíblia fala sobre a razão da nossa fé. Ela está falando sobre a nossa fé no sentido da doutrina que nós seguimos, né? Às vezes, quando fala sobre fé, também vai entender o que está falando. Porque às vezes, quando a Bíblia fala sobre a razão da nossa fé, sobre nós darmos testemunho da nossa fé, não está falando para você falar, eu tenho fé, eu acredito, está falando para você anunciar aquilo que você crê, você pregar a doutrina de Cristo, o Evangelho do Senhor, né? Então, às vezes, a fé, com a Bíblia, a Escritura está falando em dada passagem, está falando da doutrina, está falando do Evangelho, está falando daquilo que a gente baseia a nossa vida, né? Daquilo que a gente segue, que a gente obedece, que a gente pratica, que a gente vive. Não está falando propriamente só de uma fé que crê que Deus pode fazer um milagre, não. Está falando da fé que a gente pratica, da fé que é a doutrina que a gente segue, né? Então, a gente tem que entender até isso, porque no português tem palavras que elas se repetem iguais, mas no original ela tem um significado diferente, né? Fé é uma delas. Então a gente tem que entender o que essa passagem está falando sobre fé. A fé para a salvação, é a fé que crê para receber o milagre, é a fé que crê para praticar uma obra em favor de outro, é a fé que está falando sobre o Evangelho que eu creio, que eu sigo, que eu vivo, que eu pratico, né? Então tem essas coisas aí que a gente tem que prestar um pouco de atenção. Vou marcar essas passagens aqui. Mateus 7, 13 e 14. Uma Carla pode marcar aí. Mateus 7, 13 e 14. E a diaconisa Marina, Lucas 13, 23 e 24. Dois destinos para toda a humanidade. Mateus 7, 13 e 14. Aí uma Bíblia pode ver. Isso, fala sobre os dois caminhos, né? Sobre a porta estreita, a porta larga, o caminho estreito e o caminho largo. No caminho estreito, poucos encontram. No caminho largo, muitos estão dando por ele, né? Então, há dois destinos para toda a humanidade em relação a pessoa chegar ao final da vida. Só há dois lugares, há duas possibilidades da pessoa pode ir. E o livre-arbítrio, a livre escolha, se limita a duas escolhas também. A pessoa pensa assim, não, tem muitas escolhas para fazer, mas a limitação é dois caminhos, duas escolhas também. Ou a pessoa escolhe Deus e está no caminho da salvação, ou automaticamente a pessoa está rejeitando a Deus e escolheu o caminho da perdição, né? Não tem meio termo, não tem muro no meio. A pessoa não tem como dizer assim, não, eu sou cristão, mas eu creio em Jesus, eu não faço nada de errado,
infelizmente, automaticamente, né? A gente às vezes não tem nem como, tem que ter muita sabedoria em como falar isso com as pessoas, mas infelizmente, automaticamente, se ela não está trilhando o caminho da salvação, se ela não crê em Deus como a Bíblia ensina, ou crer dessa fé que a gente fala de praticar, de seguir, de obedecer, infelizmente ela já está no outro caminho. Ela já escolheu, ela, pelo seu arbítrio, ela fez sua escolha. Se ela não usou o arbítrio para escolher o caminho do Senhor, ela já está automaticamente no caminho que não é do Senhor. Né? Então, o livro-arbítrio é limitado também. Ensinando sobre a vida futura, a eternidade, a salvação e a perdição eterna, o Senhor Jesus mencionou que há duas portas, dois caminhos. Durante a jornada da vida, o ser humano percorre estes dois caminhos. A minoria da humanidade está no caminho estreito. Lamentavelmente, a maioria prefere o caminho espaçoso. Não há uma terceira opção para o homem ou para a mulher. Quem não entrou pela porta estreita, aceitou a porta larga. A porta estreita e o caminho apertado conduzem ao céu, à felicidade eterna. A porta larga e o caminho espaçoso conduzem ao inferno, à condenação eterna. Observe o conselho do Senhor Jesus em Lucas 13, 23 e 24. Nos disse o Senhor, são todos os que salvam, e ele não respondeu. Confiai por entrar pela porta estreita, porque os muitos procurarão entrar e não poderão. Né? Jesus disse. Senhor, são poucos que se salvam. Esforçai, Jesus respondeu. Né? Ele respondeu dessa forma: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Ou seja, porque uma hora a porta vai fechar. Né? Quando as pessoas derem por si e verem que o caminho que elas estavam realmente era errado, elas se convencerem disso, porque as pessoas sabem, né? Eu não sou ignorante. A Bíblia fala em Romanos 2 que Deus já colocou um senso de certo e errado na consciência do ser humano. Por mais que eu não conheça a Bíblia, né? O ser humano tem um senso de certo e errado, que Deus já introduziu na mente dele. Por isso que você encontra muita gente aí fora praticando a Bíblia sem saber o que diz na Bíblia, mas pelo senso que Deus colocou nela, da consciência do certo e errado, ela já pratica muita coisa da Bíblia. Pessoas direitas, pessoas honestas, pessoas justas, pessoas que cuidam da sua família, pessoas que trabalham honestamente. Você vê que ela é uma pessoa assim, humanamente justa, né? Segundo o padrão da justiça do homem. Ela, com a justiça dela, não pode alcançar a salvação. Muitas vezes só falta isso na vida de muita gente. Eu já encontrei muita gente por aí, só falta Jesus, né? Só falta mesmo Jesus e praticar o que ela não conhece ainda, através dela passar aquele conhecimento do que falta. Porque eu vejo muita gente aí, irmãos, que eu fico admirado às vezes. Você vai ver, conviver com uma pessoa, você vê uma pessoa justa, que ela pratica muita coisa que a Bíblia ensina sem conhecer a Bíblia, por causa do senso de justiça, de bem e de mal, de certo e errado, de justiça e injustiça que Deus colocou em cada ser humano. Então, se a pessoa for doente mental, se a pessoa tiver um problema assim, essa pessoa é normal, todas as pessoas têm, né? Por mais que ela se entregue totalmente ao erro, ela sabe que ela está errada, ela sabe que ela está fazendo errado, e ela tem assim, pelo menos uma noção do que é certo. Ela sabe que ela está fazendo errado, ela sabe, não, eu estou errado aqui, estou no caminho do crime, estou no caminho do erro, do pecado, mas eu sei que o certo é isso, né? Na teoria ela sabe, ela não pratica, mas ela sabe. Então, a pessoa sabe que ela está no caminho errado, mas ela vai se dar conta disso quando ela vê as coisas acontecerem. Porque até aqui, né, a gente às vezes fala assim, da alimentação, a gente fala do vício, a gente fala de certas práticas que a gente tem. Tem que descansar pelo menos 8 horas por dia, tem que comer direito, tem que tomar 2 litros de água por dia no mínimo, no calor tem que tomar mais ainda, né? Não pode fumar, não se deve beber, ingerir álcool, você não deve ter certas práticas, você não pode viver na prostituição, você tem que casar, porque quando você adultera para viver na prostituição, na promiscuidade você adquire doença, você pode morrer de AIDS, né? Fora do que é um grande pecado diante de Deus, e tudo isso, mas a pessoa, enquanto não vem a consequência, a pessoa não para. Às vezes, quando Deus entra no coração dele para transformar, que o Espírito Santo vai agir, ela vai conhecer a palavra de Deus, ela vai procurar viver uma vida conforme a vontade de Deus, muitas vezes ela vive ali naquela luta, ela busca a libertação, Deus faz a obra, mas a gente vê que quem está lá fora paga o preço para ver, irmãos. O povo paga para ver, né? Você fala, fumar faz mal,
Para com isso, a pessoa às vezes está tossindo, a pessoa não consegue fazer uma atividade que já está com falta de ar, né? E você às vezes fala assim, é por causa do cigarro, o médico vai lá e fala, dá bronca na pessoa, você tem que parar de fumar, você tem que parar de beber, né? Isso aí você adquiriu porque você não casa com uma pessoa, para ter sua esposa, seu marido, e você fica aí na promiscuidade com uma com outra, e por isso você adquiriu essa doença aí. Então a pessoa às vezes ela não para, enquanto não vê uma consequência, enquanto ela não vê uma cirrose, enquanto ela não vê um câncer no pulmão, enquanto ela não vê uma AIDS no sangue dela, enquanto ela não vê uma consequência da obesidade, né? Vindo as doenças, diabetes, as veias entupindo o coração, enquanto ela não vê isso, parece que ela não acredita, né? Por mais que alguém fale, ensina, mostra, você vê que é difícil, o ser humano é complicado, né? O ser humano fica pagando para ver às vezes. E em relação à salvação, à vida eterna, muita gente está pagando para ver também, irmãos. Muita gente não acredita em diabo, não acredita em Deus, não acredita em Bíblia, não acredita em igreja, não acredita em crente, né? Zomba, dá risada, faz chacota. Gente no YouTube, você vê que faz tudo quanto é arruaça com a Bíblia, né? Faz tudo quanto é brincadeira com as coisas de Deus, fica imitando, fica se passando por endemoniado, fica, né, bota fogo na Bíblia. A gente faz de tudo aí em relação aos crentes, né? E diz que não acredita, se é o diabo mesmo, então que ele venha, que ele venha em mim, eu faço parte, não estou nem aí, eu não creio nisso mesmo. As pessoas estão pagando para ver. E um dia elas vão descobrir que elas pagaram com a própria alma delas, o preço que elas estão pagando é a própria eternidade delas, afastar de Deus. Porque tem gente, irmãos, que não está nem aí para nada, né? Às vezes você fica até irritado às vezes, com alguma pessoa assim, porque está cheio de gente assim por aí, que não tem temor nenhum, nem pela própria vida, nem pela própria alma, né? E é muito triste isso, porque a pessoa está pagando para ver e ela vai ver que é uma realidade. E quando ela descobrir isso, infelizmente, já não tem mais porta aberta, já não tem mais porta estreita, já não tem mais Jesus, já não tem mais Espírito Santo, já não tem mais céu. O que resta para ela é só o sofrimento eterno, né? O sofrimento para sempre. Infelizmente, como ele diz aqui, infelizmente a verdade é essa. O caminho espaçoso conduz ao inferno, a condenação eterna. E a condenação eterna é o eterno afastamento de Deus, né? E muitas e muitas e muitas pessoas estão indo para lá todos os dias e no final, então, muitas e muitas mais irão, né? Infelizmente, por estarem pagando para ver, eu não quero pagar para ver. Eu quero cuidar da minha vida, purificar a minha vida, eu quero cada dia melhorar, porque eu quero pagar para ver a minha salvação, né? Eu quero pagar pela fé que eu estou tendo. Agora, que é fé. Fé é você acreditar sem ver, mas crer. Então você paga o preço, se abstendo das coisas, procurando viver uma vida conforme a palavra de Deus ensina. É uma forma também que você está pagando para ver o preço da vida eterna, né? Para ver a eternidade, para estar num lugar bom, para estar com o Senhor para sempre. Nós estamos pagando um preço também. E esse preço vai ser recompensado um dia, né? Vale a pena. É a abstenção de coisas, viver segundo Deus, não praticar coisas que a sua carne queria praticar. Mas você paga o preço de dizer, não, eu vou me abster porque eu quero ver Deus. Eu quero encontrar com o Senhor. A Bíblia diz que a paz com toda a santificação sine qua non, ninguém verá o Senhor. Às vezes não é fácil ter paz com as pessoas. Às vezes não é fácil viver uma vida de pureza. Como disse aí, né, que os limpos de coração verão a Deus. Não é fácil isso. Mas é o preço que a gente paga para ver Deus, para estar com Ele, para viver com Ele eternamente. E esse preço vai valer muito a pena. Então, quando chegar lá, você vai dizer assim, puxa, eu deveria ter feito era mais. Eu deveria ter pagado era mais, para ter ainda mais galardão, para ter ainda mais acesso ao Senhor, né? Para estar mais próximo, para ter mais honra aqui no reino dele, para ter mais tesouro reservado aqui. Eu deveria ter feito era mais, eu deveria ter buscado era mais, eu deveria ter praticado era mais, eu deveria ter feito mais obras, né? A gente vai pensar assim, com certeza lá. Qualquer um que tenha feito o máximo, que ele acho que até Paulo vai chegar lá um dia e vai dizer assim, puxa vida, como eu queria ter vivido mais um pouco para praticar mais coisas, para fazer mais, para ter mais aqui também de Deus, né? Para estar mais perto, para ter mais a glória do Senhor na minha vida. Então eu creio que lá nós vamos pensar desse jeito, quando nós vamos receber nossa recompensa lá no dia do Senhor. Hebreus 98 diz, não existe um lugar de
purificação após a morte. Não existe um processo de aperfeiçoamento depois que a pessoa morre. Não há estágios ou dimensões ou ciclos que possam melhorar ou mudar o destino da pessoa após atravessar os umbrais da eternidade. O irmão abre em Hebreus 9, 27. Eu sei o que diz, mas é bom os irmãos abrir para marcar aí. Hebreus 9, 27. Então diz aqui, não existe lugar de purificação. Ou seja, não existe estágios, dimensões. O Espiritismo fala sobre degraus que o Espírito vai alcançando conforme ele vai ajudando as pessoas vivas. Conforme você vai lá, faz um despacho, ele vai lá e faz alguma coisa por você. Ele vai alcançando estágios, ele vai passando por outras dimensões. Ele vai tendo a oportunidade de ter outros ciclos de vida. Ele tem a oportunidade de reencarnar. O católico fala sobre o purgatório, que seria um lugar de purificação depois da morte, para a pessoa passar ali alguns anos purgando os pecados que ela cometeu através de fogo, através de sofrimento, e depois de algum tempo, também aqui a pessoa pode ajudar, através de coisas que faz, das missas, através de coisas que faz aqui, ela ajudaria a pessoa a passar menos anos no purgatório, né? Tem gente que vai passar lá 1000 anos, 2000, 3000, 5000, dependendo dos pecados dela, mas ela passa por um processo, e depois que ela é aperfeiçoada, ela vai para um lugar melhor, né? Tudo isso é conversa fiada, irmãos. Porque olha o que diz em Hebreus 9, 27. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Também, né? O homem está determinado a morrer uma vez, depois disso, segue-se o juízo. Então, no tempo devido, né? No tempo que vai acontecer o juízo para todos, o juízo final. Né? Então, assim, a Bíblia fala isso e acabou. Tem muitas coisas em Jó, Eclesiastes, que falam sobre isso também. A pessoa morreu, ela não tem mais parte com a vida dos vivos, com o mundo dos vivos, né? Que ela não pode influenciar mais nada, ela não sabe o que se passa aqui. Morreu para ela aqui, a vida daqui acabou. Né? Aí segue a eternidade, segue o que ela vai viver lá. Ou ela vai para o inferno, né? E espera a condenação eterna, ou ela vai para o paraíso e espera a vida eterna depois do juízo final. Então é isso e acabou, e não tem muita coisa para se falar sobre isso não. Né? Por mais que as pessoas insistam aí, infelizmente, né? A pessoa morreu, segue o juízo, ela segue para um caminho, para um lugar ou para outro. Onde estão as pessoas ímpias que morreram? Alguns dos irmãos abrem Apocalipse 28. Evangelista Cláudio abre em 2 Coríntios 12, 4. 2 Coríntios 12, 4. Nós vamos até essa página aqui. A gente já para por hoje. Apocalipse 28, pode ler. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde como um enxofre. Esta é a segunda morte. Aproveita e lê 22:15. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Amém. Então ele fala que eles ficaram fora do reino. E no 28 diz que eles entrarão no sofrimento, né? Que serão lançados no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Aí ele fala sobre alguns tipos de ímpios, né? Que quando eles morrerem, isso tudo sucederá com eles. O destino final das pessoas que rejeitarem o amor de Deus e a salvação da pessoa bendita do Senhor Jesus será o inferno, o lago ardente de fogo e enxofre. Mas antes do inferno, onde estão os ímpios que morreram, mas antes do inferno, onde estão os ímpios que morreram? Eles estão no Hades, do inferno do lago de fogo, né? Então estão no Hades, no limbo, estão no Tártaro, no Gehenna, no Seol,
Bíblia declara que esses lugares mencionados estão localizados debaixo da terra e nas profundezas do abismo. Tem várias passagens que falam sobre isso, esse inferno provisório, né? Assim como na justiça comum, as pessoas que desobedeceram às leis aguardam o julgamento, todas as pessoas ímpias, mortas, estão em uma residência temporária, esperando o dia em que serão julgadas. Esta residência é um lugar de sofrimentos terríveis, pavor, solidão e lembranças angustiantes. Todas as pessoas que morreram sem Cristo já estão condenadas. Elas não terão outra chance de serem salvas. O julgamento ocorrerá para provar que Deus é justo e fiel. Então, infelizmente, os ímpios estão nesse lugar. É uma residência temporária, um lugar de sofrimento ainda provisório, é um lugar de aguardo, onde elas não estão purificando para alcançar uma reencarnação ou aquilo já vai ser o suficiente para que possa purificar elas, né? É um lugar de aguardo para um sofrimento ainda pior, depois de ser decretada a sentença de culpa delas diante do julgamento final, né? A Bíblia diz que eles estarão do lado esquerdo do Senhor naquele dia em que ele estará sentado no trono branco. Mateus 25 e Apocalipse capítulo 20, né? Diz que essas pessoas irão lá para dar conta do que fizeram com o meu corpo. 2.3 diz: onde estão os que morreram no Senhor? 2 Coríntios 12, 4. O Evangelho só pode ler. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então é esse lugar maravilhoso, né, onde os que morreram no Senhor, eles irão. Ainda é um lugar provisório também no paraíso. O paraíso é um lugar provisório. Nesse lugar, talvez onde o Paulo foi, e viu algumas coisas ali. Existe um lugar onde também estão aguardando. Ainda não é um lugar de gozo eterno, onde eles estão usufruindo também das suas recompensas, onde eles receberão o seu galardão, né? Eles ainda não receberam, estão ali aguardando, mas já estão num lugar muito bom. Imagine então depois, né? É como as pessoas que estão aguardando também o julgamento eterno. Elas estão num lugar muito ruim, e ainda vão para um lugar muito pior. Aqueles que já estão no paraíso estão num lugar muito bom. Para eles ali já seria o céu, se fosse aquilo só. Mas a Bíblia diz que eles ainda conhecerão ainda algo muito mais excelente. Eles ainda usufruirão de algo muito mais tremendo do que o paraíso onde eles estão agora, né? Então ali talvez nesse lugar que Paulo viu, onde ele diz que são coisas tão tremendas assim que não tem palavra, né? São inefáveis, não tem palavra humana que possa definir, que possa dizer, olha, era assim, e humanamente falando era isso, era aquele material. É como João, quando ele vai falar das coisas do céu, ele usa algumas coisas aqui, algumas pedras preciosas, semi-preciosas, algumas coisas muito bonitas aqui da terra, para tentar definir o que ele viu, mas ele fala, olha, era só semelhante, eu só estou falando aqui para vocês terem uma noção do que eu vi. E foi me permitido falar, porque era muito mais tremendo, era parecido, não era isso, né? Era como a esmeralda, como a safira, era como, né, pedra de tal cor, era como ouro, era como cristal, né? Ele quando fala assim, está dizendo, era semelhante. Eu não sei o que era na verdade, eu não sei, é um material que não é como os que existem na Terra, mas para que vocês possam entender o que eu vi, era semelhante a isso, né? Então imagina o que é realmente, e João ele só está lá no Espírito, o que é você estar lá, um corpo glorificado, e poder andar com o corpo lá mesmo, poder apalpar, poder sentir o cheiro, poder sentir o sabor, né, das coisas lá. Imagina como vai ser, imagina como será glorioso experimentar essas coisas que Deus tem reservado para nós. É por isso que Deus é exigente, né? Não é fácil que vai chegar lá também, não. Tem que ralar aqui, tem que abster de algumas coisas, tem que deixar algumas coisas temporárias para usufruir das eternas, né? Então agora a gente se abstém aqui de algumas coisas, alguns prazeres que a carne deseja, mas que a gente sabe que não é agradável a Deus, porque a gente sabe que lá tudo é agradável, tudo é bom, tudo é prazeroso, tudo é permitido, né? Não tem nada que chega lá no céu um dia, ou no reino que Deus vai estabelecer,
e dizer assim, não, ó, aqui você só pode ir até aqui, dessa água você não pode tocar, dessa água você não pode beber, aqui você não pode ir, não tem isso lá, porque tudo lá é diferente, tudo lá é permitido, tudo lá justamente é feito para que nós possamos usufruir. Jesus mesmo falou, eu vou preparar morada, né? E quando eu estiver preparado, eu virei para vos buscar novamente, para que onde eu estiver, esteja vós também. Né? E Jesus tem muita ansiedade de nos levar para conhecer esse lugar. Né? Ele tem muito desejo de dizer, olha só o que eu preparei para vocês. Né? Eu exigi muitas coisas de vocês, eu ordenei, porque tem coisa na Bíblia que não é pedido, é ordem. Né? Ide por todo mundo, faça isso, faça aquilo, obedeça, cumpra assim, ande assim, pregue assim, fale assim, viva assim. Então, Jesus ele deu ordens, né? Não é pedido, mas ele deu as ordens para quem? Para quem está disposto a ir para esse lugar, porque ele ordenou porque ele tem algo para dar em recompensa a esses, né? Vão chegar lá e vão dizer, olha, eu te mandei, eu ordenei, você passou, lutou, sofreu, né? Teve que muitas vezes ir lá dizimar, ofertar, às vezes você não tinha muito, e você pela fé fez, sabendo que eu era fiel, muitas vezes você não viu muitas multiplicações, né, na sua vida, mas a Bíblia fala, irmãos, que Deus ele abrirá a sua porta do céu, mas ele também diz no capítulo 4 de Malaquias, fora tudo isso que ele faz aqui humanamente, ele tem um memorial diante dele em relação a esses que foram fiéis, que obedeceram a sua palavra. Esse memorial é celestial, não memorial aqui, está lá em memória, e um dia você vai receber e usufruir tudo isso. Então tem muita coisa que a gente vai fazer aqui, não vai receber aqui também. A gente fica esperando às vezes, a gente queria, gostaria, mas tem coisa que Deus não vai fazer aqui. Ele sabe que a gente não é capaz às vezes de administrar. Ele sabe que às vezes uma bênção dele, a gente pode transformar em maldição na nossa vida, porque não é capaz de lidar com as coisas. Tem gente que às vezes gostaria de ser mais próspero, de ter mais, de possuir mais, mas Deus sabe do nosso coração. Ele conhece o interior do nosso coração. E ele não dá, porque ele tem que manter às vezes aqui rédea curta. É igual eu não falava hoje, pastor, por que às vezes Deus guia a gente igual o povo lá com maná todo dia, né? Aí ele fala, puxa, eu tenho chorado, tenho orado, tenho clamado a Deus, para Deus abençoar, para Deus fazer mais. Eu falei, irmão, às vezes é por isso, porque quando você recebe só o maná, você está chorando, você está orando, você está clamando, você está pertinho dele. E se você tivesse a abundância que você queria, do jeito que você queria, talvez você tivesse usufruído dela e não tivesse essa intimidade, essa proximidade de Deus que você tem, porque você está ali, dependendo da dependência, sempre tendo que clamar, sempre tendo que pedir um maná do outro dia, sempre tendo que orar para um milagre acontecer na sua vida financeira, por causa das dificuldades do mundo hoje. E veja que não é só na sua vida. Se fosse só na sua vida, seria estranho, mas é uma coisa no mundo todo, né? Não é só na sua vida, nem só no seu trabalho, no mundo inteiro. Então isso é bom, né? De certa forma é bom, porque a gente se aproxima mais, se chega mais, a cada dia fica dependendo de um milagre de Deus, né? É certo que Deus tem, a gente dá força, Ele dá oportunidades, como o pastor pregou, você vai beber das fontes da terra e você vai comer do trigo da terra, né? O maná é para deserto, o maná é milagre, a água da rocha é milagre, né? Mas Deus ele tem para a gente também. Ele tem as fontes da terra, ele tem o trigo da terra que fala sobre o nosso esforço, nossa batalha, nosso trabalho para conquistar. Isso não é milagre, isso é oportunidade, é trabalho, é conquista, é sabedoria para administrar, né? Então, a gente tem que clamar assim, Deus, eu quero ter força, disposição, ter oportunidade para vencer a cada dia, ter o trigo, ter a água dos mananciais da terra. Quando for necessário, né, aí sim, que o Senhor me mande um milagre, que o Senhor faça a verdade da rocha, que o Senhor envie o maná. Mas, Senhor, eu quero viver do meu esforço também, quero viver do meu trabalho, quero poder trabalhar para ajudar, para manter a tua obra, né, prosperar a minha vida e me dar condições. Mas Deus, Ele sabe até onde Ele pode fazer, até onde Ele pode liberar, porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que a gente não tem muita estrutura para ter muito mais do que Ele tem dado. Né? Então Ele vai ali porque Ele sabe também que a gente fica na dependência, está sempre clamando, sempre buscando, sempre pedindo, sempre
dizendo: Deus, olha, está difícil, Deus, olha, amanhã tem que resolver um problema, tem que pagar a conta, Deus, olha, o aluguel está chegando, Senhor, abençoa, provê. E ali naquilo a gente não pede só por isso, a gente vai pedir pelos outros, a gente vai buscar a presença de Deus, vai se quebrantar diante dele. E às vezes Deus permite assim, porque Ele vê que a gente se torna mais quebrantado, mais humilde, né? Não fica tão arrogante, tão soberbo como a gente, quando tinha abastança, nem olhava para preço, né? Eu chegava lá, já, pega aí, compra aí, vamos fazer churrasco, eu faço sozinho, eu vamos sozinho, eu faço e aconteça, eu sou o cara, eu sou o bom, né? Eu tenho sobrando, eu esbanjo mesmo, porque mês que vem vai entrar mais um monte aí de novo, tem milhões lá no banco, né? Então a gente acaba se tornando assim quando as coisas estão muito folgadas. Aí quando estreita, a gente começa a olhar preço, começa a comprar umas coisas no mercado, umas coisas no outro, né? A gente analisa um produto, 2, 3, 4, 5, você vê o que é frete de gás, você vê o outro que cobra, e você vai fazendo continha na ponta do lápis, né? Porque vai economizar 2, 3 mil, e tudo isso aí é uma coisa que Deus vai colocando a humildade no coração da gente, né? Porque a gente fica bem dependente mesmo. É igual um irmão um dia chegou e falou: pastor, nunca contei moeda na minha vida, né? Que situação é essa que eu estou vivendo agora? Não é possível uma coisa dessa. Eu ando contando moeda, para comprar um pão, eu fico preocupado porque às vezes o pão vem no outro dia, às vezes é umas moedinhas, eu tenho que contar moeda, porque eu nunca fiz isso, eu sempre tive sobrando. Eu falei: pois é, irmão, é uma forma de Deus trabalhar na vida da gente, né? Às vezes é uma maneira de Deus fazer. E a moedinha é importante, você tem que entender que a moeda é importante também. É como eu já vi até pastor mesmo falando, fizeram uma caixa de ferro na igreja, né? O gasofilaço, tinha aquele gasofilaço meio fio de dinheiro, as pessoas na frente depositavam lá. Eles tinham questão de fazer um gasofilaço de ferro, para quem fosse levar a moeda passar vergonha, né? Passar vergonha. Eles chamavam as moedas de fanática. Eles diziam assim: lá vem as fanáticas, né? Quando uma moedinha estava lá dentro do negócio lá, todo mundo já olhava quem foi que jogou, né? A pessoa às vezes nem queria ficar com vergonha, porque pensava assim: puxa vida, eu queria tanto ofertar, mas só tem uma moedinha aqui de Racoém, de Juém, né? Eu queria tanto ir na frente, através da minha oferta, cultuar a Deus, demonstrar minha gratidão, mas eu não vou porque o negócio é de ferro, né? Se eu for lá, todo mundo olhar. Eu acho que o povo já sabia até qual era o barulho da de 500, o barulho da de Racoém, o barulho da de Juém, né? A pessoa ficava sem jeito. Tinha gente que esperava ele dar moeda, ele esperava todo mundo vir. Às vezes tinha 50, 60 pessoas, ele esperava todo mundo vir, porque ele sabia que as pessoas colocavam as notas. Aí quando forrava para o fundo da caixa, aí ia lá distraidamente assim, já rapidinho, já jogava lá e já saía rápido, porque ele sabia que ia cair em cima das notas, já ia fazendo um barulho, né? Mas o povo mesmo discriminava, ficava falando assim: porque, irmão, as fanáticas é lá para o boteco, é lá para a padaria, é lá para as fanáticas para a igreja, porque na igreja só vem as fanáticas. As fanáticas é as moedinhas, né? Elas só andam pela igreja. A de 50 é para o shopping, a de 5 mil, a de 10 mil, né? Agora as fanáticas aí, a de milão, só anda na igreja. O povo ficava tirando onda com a oferta do povo, né? E ainda humilhando aí as pessoas. Uma vez numa igreja universal, o pastor fez as pessoas, falou: quem tem dinheiro aí e vai ofertar, fique em pé. Quem vai fazer entregar o envelope, o sei lá, fique em pé. Olha, agora, você que não tem nada para ofertar, né? Você não trouxe oferta, você não trouxe envelope, coloca de joelho aí agora. Aí humilhou as pessoas, e as pessoas tão bobas que foram se colocar de joelho. Teve gente que chorou lá porque ele ficou de joelho porque não tinha nada para dar, né? Enquanto outros ficaram com raiva e não foram mais. Os inteligentes, os que usam a cabeça, porque ninguém é para ficar sendo humilhado dentro da igreja, né? Por causa desse tipo de coisa. E eles fazem muito isso aí. Irmão, porque você tem que ter mais fé, você tem que crer mais, porque você tem que fazer, você tem que trazer, deixa de pagar tua luz, deixa de comprar, você não tem fé não que você vai fazer e Deus vai te dar 10 vezes mais o dinheiro da luz, e não sei o que lá. Ó, se você colocou o dinheiro, o envelope debaixo do colchão, mas esqueceu, só pegou aqui para mostrar que pegou, Deus vai colocar um demônio debaixo do teu colchão, hein? Ele vai balançar a tua cama hoje de noite, você não vai dormir enquanto você não trouxer o propósito. Enquanto você não trouxer o dinheiro, hein? Você fica lá e tal, e ameaçando as pessoas, e o povo ingênuo fazendo uma bobagem dessa, né? Se sujeitando a esse tipo de coisa. Parece que a salvação é paga, né? Então é complicado às vezes, né? A gente tem que ser obediente à palavra do Senhor, ao Evangelho do Senhor. E
e fazer, até isso Deus vai recompensar lá, né? Tudo está constando lá. A gente faz com carinho, com amor, com fidelidade. Deus sabe se a gente pode dar realmente só uma moedinha, Deus sabe se a gente pode dar melhor. Deus sabe que a gente não pode dar nada, mas vai dar pelo menos pega uma moedinha de dinheiro para não deixar de vir no altar, demonstrar ali, só em vir no altar aquela gratidão, né? Através do ato de vir, né? Tem às vezes o pai dá para a criança porque tem preguiça de sair lá do fundo da igreja para vir na frente. Em algumas igrejas, né? Que todo mundo vem. Mas tem pai que às vezes fala, vai lá, menino, leva ele, essa oferta lá. Aí vem o filho correndo, bota lá, e o pai não tem coragem de vir. Cada um tem que vir, porque não é o ato só da quantidade do dinheiro, né? É o culto que você está dando ali, que você quer também. Não, vou lá na frente, porque ali no altar é um símbolo também da minha gratidão, a forma de demonstrar minha gratidão a Deus. Nem que seja o diácono Cláudio vai lá, vamos dizer isso, Cláudio, né? Daí tinha para cada menino, né? Pega mais itinho, da esposa, às vezes está tá sobrando mais meio do que salário, né? E não deu, mas você tem que fazer aquilo só para aquela atitude de vir à frente e dizer, não vou deixar de ir lá na frente, de colocar minha oferta no altar, tem que ser dinheiro. Não tem, pega com o outro, né? Diz, irmão, olha, nem tinha, eu tenho hoje para ofertar. Você tem dinheiro, não precisa nem falar isso, né? Irmão, você tem aí 5 ienes trocados, você tem 5 de dinheiro. Me dá aí então. Mas para quê, irmão? Não se preocupa não, depois eu devolvo. A pessoa vai falar o quê? Não, porque você me deu 5 ienes, para quê? Né? Mas ela tem que fazer aquele ato de ir lá no altar, entregar, ou que seja a igreja que passa a sacolinha, né? Passa a salva, né? Colocar lá dentro, né? Não fazer aquele ato só pela fé, colocar a mão vazia, né? Mas às vezes não tem porque não passou no banco para tirar. Tem muita gente abençoada, ai Jesus, esqueci de passar no banco. Né? Pega emprestado com alguém na hora e dá lá e no outro dia entrega para a pessoa. Né? Mas tem gente que fala assim, no Brasil tem muito isso. Ah, vou colocar aqui no pela fé. Tá? Mas assim, bota a mão vazia, não tem nada para pôr. Né? E põe pela fé. Toma vergonha, o crente que tem, né? Tem e não faz, ou se não tem, né? Vai lá pega uma moedinha que custa para fazer aquela atitude, falar, não, obrigado Senhor por essa oportunidade. Estou ofertando aqui na tua casa, e na próxima vez eu posso ofertar melhor, né? Que Deus abençoe sua obra, que a sua obra seja próspera também, para que as portas sejam abertas. É tudo obra que conta, irmãos, tudo conta diante de Deus, né? Até essas coisas. Ela me se converteu assistindo aqui o culto, né? Aquela período que meu pai também se contaram. Eu estou curado nele, como você pegou dele. Aí ela está contando sobre isso, sobre isso mesmo. Ela falou assim: você não acredita que aconteceu essa semana na igreja? Algumas pessoas são assim, ligadas com dinheiro em relação ao pé que diz, né? Aí ela falou assim que foi um homem lá, né, ofertar, né? Na hora do culto, vai ter ofertar lá. Aí ele foi uns 5 reais, colocou 5, ele foi pegando dinheiro. A gente falou assim, né? Por que você está tirando, né, da oferta? Ele falou, não, porque eu só queria dar R$1. Eu fui para nós de 5 pegar o troco. Inclusive, quando eu fosse trocado, eu coloquei 5 e eu vou pegar os pais. Eu sabia que não. Eu falei, cuidado, você dá porque não começou a pegar essas coisas. Gente, é R$1. ele queria pegar R$1, mas começou a tirar de R$5, ele não quis. No começo, eu fiz isso aí. Você cascar pior aquele que vai lá e bota um e tá pegando mais 9 e fala que botou 10, né? Misericórdia. Misericórdia, né? Amém. Vamos parar aqui. Semana que vem a gente continua em nome de Jesus. Ou na outra semana. Semana que vem é isso. Fala aqui, verso 3. Esse assunto é bom, muita gente está vindo aprender, né, sobre para onde vão os mortos. Não tem dúvida disso. E, infelizmente, né? Muita gente poderia participar e não quer participar. Depois não aprende, não sabe, não cresce. Alguns irmãos hoje não vieram porque não puderam ver. Uma deles operou o braço, deve operar o pulso, né? Deve tirar um caroço que está crescendo o pulso.
Foi internado até hoje cedo, não pode vir. Não ia também, não pôde vir, como você não estava muito bem, não deu para vir. Mas nós estamos aqui, Deus nos abençoe, Deus nos leve a sua paz, possa abrir nosso entendimento a cada dia, nós possamos sempre ter condições de falar para as pessoas qual a razão da nossa fé, seja no que quer que pergunte, né? O que quer que perguntar, a gente sempre tem uma resposta, tem um entendimento da palavra de Deus para poder falar para as pessoas, não é assim, 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 né? Em nome de Jesus, vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos por esse estudo, Senhor, toma a nossa vida nas tuas mãos, e a cada dia o Senhor, o nosso entendimento, possamos estar preparados, ó Deus, para esse dia tão glorioso, tão maravilhoso, que em breve virá, Senhor, o dia da ressurreição, o dia do arrebatamento, Senhor, em nome de Jesus, Pai, sejamos prontos para tudo, Senhor amado, seguindo a tua palavra, obedecendo o teu evangelho, anunciando a tua palavra, Senhor, e prontos, ó Deus, para encontrar contigo a qualquer momento, para a glória do teu santo nome, Senhor. Abençoa, Deus, a nossa vida, leva-nos em paz, livre-nos de todo mal, Senhor amado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Peço seu bom com a paz do Senhor, em nome de Jesus. E diga, esteja preparado. Esteja preparado para o que veio. Amanhã sai 8 horas, em nome de Jesus. E oração às 10 da noite, para quem puder. Sim.